paz, meus irmãos, bom dia. Há um inimigo terrível que impede os nossos milagres, a cura, a libertação, as bênçãos que Deus quer derramar sobre nós. Este inimigo é a incredulidade. Uma pessoa incrédula não tem fé, não confia, é descrente e ela é cética. A incredulidade já estava bem presente entre o povo de Israel. E nós vemos na Bíblia registrado por diversas vezes situações em que houve incredulidade por parte do povo de Deus. Nós podemos ler, acompanhe comigo, pegue sua Bíblia e vamos ler em Êxodo, no capítulo 14, do versículo 10 em diante. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Veja que situação muito triste eles estavam ali, passando neste momento. Não estavam crendo nas palavras que Moisés estava liberando sobre a vida deles. Inspiradas pelo próprio Deus, reveladas pelo próprio Deus, de que um milagre viria, o maná viria, a libertação viria, e eles chegariam na terra prometida. Nós podemos também ver em Êxodo 15, no 23 e no 24, afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram muito amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou, mais uma vez, contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Mais uma vez, o povo não estava crendo num Deus vivo, poderoso, que é capaz de suprir as necessidades. Nós também podemos ver, mais adiante em Êxodo 17, 2, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água de beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Ou seja, por que duvidas? Por que vocês são tão incrédulos? Esse povo, tendo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: mais uma vez, por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede aqui, a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Esse é o povo de Israel, reclamando o tempo todo, não acreditando num Deus poderoso, vivo e fiel, capaz de suprir todas as suas necessidades. E nós vemos que o povo de Israel, durante a peregrinação pelo deserto, a terra prometida, tentou várias vezes ao Senhor com a sua incredulidade, desagradando, entristecendo o coração do Pai. Mas não somente o povo de Israel era incrédulo. A Bíblia traz exemplos de pessoas, inúmeras pessoas, que apesar de conhecer a Deus, suas promessas, agiram com incredulidade. Quantas vezes eu e você, que já vimos Deus agir de maneira sobrenatural, quando estamos diante de um pequeno obstáculo ou empecilho, começamos a murmurar e não cremos que Deus também pode nos livrar dessa situação? Desse modo foi Sara, esposa de Abraão. Em Gênesis 18, 10, nós podemos ler que o anjo disse a Abraão:
certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e tua mulher, Sara, dará à luz um filho. Mas nós podemos ver no versículo 12 que diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Ou seja, não crendo na palavra liberada pelo poderoso Deus. Nós podemos ver outro exemplo, Gideão na visita do anjo do Senhor em Juízes 6. O Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. E por um tempo, Gideão não creu nas palavras do anjo. Duvidou, pediu um sinal e o anjo o atendeu para que ele deixasse de ser incrédulo. A incredulidade também marcou a vida dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Durante aquela tempestade no barco, pediram se o Senhor ia deixá-los naufragar, morrer, dormindo ali. Não criam que Deus é poderoso para livrá-los, que o Senhor apenas estava observando a atitude deles, o tamanho da fé deles. Nós também podemos ver mais ali durante a primeira multiplicação dos peixes e pães, pedindo: o que daremos de comer a esse povo? Sabendo que o nosso Deus é provedor. Mas apesar dessa incredulidade ser tão antiga, ela continua se expandindo cada vez mais, atingindo toda a humanidade, inclusive o povo de Deus, homens e mulheres de Deus que professam sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A igreja muitas vezes é um lugar em que encontramos crentes descrentes, um cristão totalmente incrédulo, aqueles que usam frases do tipo: será que Deus vai fazer? Será que eu sou digno de receber isso? Mas eu não sou digno, eu já errei tanto. Mas eu não tenho condições. Ou, mas Deus me abandonou. Mas será que Deus não pode me curar, me livrar dessa dor, me livrar dessa angústia? Mas será que Deus não pode prover na minha área financeira? Mas, chega de mas. Tome posse da sua identidade de filho amado de Deus e comece a viver o que a palavra diz que eu e você viveríamos. Não que as circunstâncias dizem, o que o inimigo diz, o que as vozes das trevas dizem para você e que você deixa o seu pensamento ser dominado por essas coisas. Deixa a sua mente ser dominada pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, por aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ela não aparece assim tão repentinamente. Alguns fatores contribuem para a incredulidade na vida de alguns: a insatisfação, o desânimo, a decepção e principalmente as dúvidas. Não deixe elas tomarem conta da tua vida. Não, nós vemos que homens, grandes homens de Deus tiveram dúvidas. Elias, João Batista, mas foram alertados por Deus que Deus estava com eles. E saiba de algo, meu irmão, minha irmã. O nosso desafio não é apenas o diabo, não. A nossa natureza pecaminosa, caída, fraca, ela também incita a incredulidade.
Ela é sutil e vai aos poucos atingindo não só a nós, os de fora, mas os de dentro. E ela vai atingindo áreas da nossa vida e que realmente nós começamos a duvidar do poder de Deus. Não permita, meu irmão, minha irmã, baseie-se na palavra do Senhor. A incredulidade impede a autoridade e o poder de Deus de operarem em nossas vidas. Jesus, certa vez, nós podemos ler na Bíblia que ele foi para sua terra, em Nazaré. E a Bíblia diz que Jesus não pôde realizar muitas curas, milagres, libertações, por causa da incredulidade daquele povo. E isso nós podemos ler em Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nem mesmo Jesus, com poder e autoridade, pôde fazer o que desejava, porque a incredulidade fechou o coração daquele povo. Fechou a porta por onde as bênçãos hão de entrar em nossas vidas. Então, meus queridos, para que a autoridade e o poder de Deus possam operar, não depende só de uma boa programação, de um bom pregador no culto, de uma boa liturgia, de um bom louvor, de uma numerosa reunião. Depende do teu coração estar aberto, contrito, quebrantado para receber o que Deus quer derramar, quer colocar em tua vida com fé. O que faz as obras de Deus acontecerem é justamente, como diz em Isaías 61, um coração quebrantado. E a nossa fé, como diz em Hebreus 11, é por meio da fé que eu enxergo as coisas que ainda não existem, mas eu já vejo elas no mundo espiritual sendo realizadas na minha vida, na minha família, nos meus negócios, no meu ministério. Portanto, meus amados, oremos com fervor para que não haja mais em nossas vidas insatisfação, desânimo, decepção e principalmente dúvidas a respeito da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Muitos cristãos não conseguem perceber o quão sinistra e perigosa é a incredulidade em nossas vidas. Muitos crentes fariseus, eles empinavam seus narizes religiosos e desprezavam os pecadores, principalmente aqueles que cometem pecados mais visíveis. Eles criticavam profundamente, sem perceber que a incredulidade que se abrigava em seus corações e que em alguns casos é mais perversa aos olhos de Deus do que os pecados daqueles que estão condenando. Jesus respondeu aos seus discípulos que essa descrença deles era terrível e por isso os repreendeu. A razão pela qual a incredulidade é tão perigosa é que, além de ser um pecado em si, algo que desagrada a Deus, ela também pode ser uma porta de entrada para outros tipos de pecados que vão sendo agregados junto a ela. Sabemos que a fé é a moeda do reino de Deus e que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós lemos isso em Hebreus. Nós temos que ver que Jesus ensinou os seus discípulos uma lição importante e que hoje vale para nós. É muito atual. Lance fora
toda incredulidade, e nada será capaz de resistir. Nada será capaz de impedir o que Deus quer fazer em tua vida. Nem demônios, nem morte e nem montanhas de problemas e obstáculos vão impedir o agir de Deus na tua vida. Tudo isso, esses demônios, morte e esses obstáculos vão obedecer à tua voz, ao teu comando. Quando você, com fé, através do poder e do nome que há em Jesus, repreender para que tudo saia da sua frente. O principal ingrediente aqui é fé. No nome, no poder, na glória que há no nome de Deus, no nome de Jesus. Sabemos que nós podemos ir além com fé. Há momentos em que as coisas são tão nebulosas que muitas vezes não faz sentido para nós. E você vai se deixando envolver por essas circunstâncias, deixando seu coração ser tomado pela ansiedade, pela angústia. Nós podemos até nutrir certas expectativas, mas se elas não acontecem do jeito exatamente como nós imaginamos, então nossas estruturas se abalam e parece que o chão se abre debaixo dos nossos pés. Não. O Senhor está no controle de tudo. Então não deixe de perceber que a fé de ontem não serve mais para hoje. As confianças, as vitórias do passado, ainda que sejam poderosos aliados em nossa caminhada cristã, não haverão de se sustentar sozinhos. Amados, nós precisamos de uma fé renovada, fé diária, pão diário, maná diário. Temos que confiar com um olho no passado, sabendo que Deus é capaz de fazer, que Deus também estará conosco no presente e também no futuro. Temos de usar o passado apenas como uma evidência de que a mesma promessa que nos sustentou em outros momentos, que sustentou outros homens e mulheres de Deus em outros momentos, haverá de nos sustentar agora e no futuro, na adversidade e em qualquer obstáculo que se passa hoje ou há de vir. Meus queridos, apoie-se na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Deixa eu repetir. Tudo é possível ao que crê. Se aposse dessa palavra. Se aposse da promessa que Deus fez sobre a tua vida. E comece a mudar o cenário da tua vida familiar, ministerial, física, no emprego, em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E compartilhe conosco o que Deus falou com você através dessa reflexão da palavra de Deus. Deus abençoe você.